Ao vivo no Cidade Alerta Bahia. Atenção, ele está na Câmara de Vereadores da capital baiana. Ele que ficou feliz porque estava com medo do Cruzeiro, não é, Bebel? Não é, Calil? Estava com medo do Cruzeiro, o Cruzeiro foi eliminado, não foi isso, Jogo? O Cruzeiro foi eliminado. Muito! Ele estava se borrando de medo do Cruzeiro. E olha que eu não torço pro Campeonato Paulista, Mineiro, ninguém aí, só pelo nosso aqui, os nossos da Bahia, os nossos. Mas você estava com medo do Cruzeiro, Henrique Terra, boa noite. Medo nenhum, Adelson. Lá já não há mais rivalidade, é disparidade. O maior de Minas tem duas cores, preto e branca. Adelson Carvalho, falamos ao vivo aqui da realidade aqui de Salvador. Infelizmente, mais um prédio tombado, um prédio histórico que sofre por um incidente, dessa vez um incêndio que atingiu o prédio da Câmara Municipal de Salvador, que é tombado pelo IPHAN, a segunda Câmara mais antiga do país. A primeira é de São Vicente, lá em São Paulo, mas é a primeira capital a abrigar uma Câmara em todo o país. Esse prédio que começou a ser construído, pelo menos aqui o Poder Legislativo de Salvador, ainda no século XVI, a obra foi concluída ao longo do século XVII, abriga um importante acervo histórico, muitas obras de arte, e um incêndio que atingiu o teto aqui deste prédio histórico foi sobre o Salão Nobre. Mas como não passou do forro, tudo foi retirado a tempo, inclusive a mobília, os quadros, toda a decoração, todo o patrimônio histórico. E a preocupação maior é com esse segundo andar ruir e cair justamente sobre o memorial da Câmara, que fica na parte terra, aí sim, que contém um acervo ainda do período imperial, do período da colônia portuguesa aqui no Brasil. No entanto, esse incêndio foi controlado de forma rapidamente. Os brigadistas da própria Câmara estiveram aqui assim que perceberam que o fogo teve início e esvaziaram todo o prédio. Do lado oposto, no plenário Cosme de Farias, acontecia a posse de 2 vereadores suplentes. 2 vereadores eleitos se licenciaram para assumir cargos na gestão municipal e hoje foi a posse de 2 suplentes. Estava acontecendo bem no momento que percebeu que tinha um incêndio no lado oposto aqui do paço onde funciona a Câmara de Salvador. Só para a gente conseguir localizar, a posse acontecia aqui, há uma torre central, lado oposto onde aconteceu o incêndio. Esse prédio agora, a gente vê que ele está fechado, não tem movimentação nenhuma de Corpo de Bombeiros, nem também do Departamento de Polícia Técnica, porque o local está interditado. Amanhã deve começar os trabalhos aí de perícia por parte do Departamento de Polícia Técnica, outros engenheiros também, Codesal, enfim, a parte técnica e de investigação sobre as causas deste acidente. A informação preliminar inicial é de que esse acidente foi provocado por um curto-circuito em uma instalação de ar-condicionado. O lado bom disso tudo é que ninguém ficou ferido, mesmo o prédio estando em funcionamento e com bastante movimentação por causa de uma sessão de posse de 2 vereadores suplentes que acontecia bem no momento do incidente. E um outro detalhe que chama a atenção é que aqui é um local do centro histórico, é a Praça Tomé de Souza, é a Rua Chile. Todo esse sítio arquitetônico, é tombado pelo patrimônio histórico. A maioria dos prédios aqui é tombada pelo IPHAN, o Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Histórico. Então, chamou muita atenção, por exemplo, esse Palacete Tira-Chapéu, que foi restaurado há pouco tempo, entregue há pouco tempo, quando a fumaça da Câmara começou a subir muito, o fogo tomou conta, ficou uma preocupação com destruir, por exemplo, a fachada do Palacete Tira-Chapéu. Assim como todos os outros prédios aqui que são tombados, tem o Palácio Rio Branco e, seguindo aqui, obviamente, para quem conhece Salvador, a gente chega no Pelourinho, no Largo Terreiro de Jesus, onde há um conjunto arquitetônico também do século XVI, XVII, tombado. Um outro detalhe que chama atenção é o terceiro prédio tombado pelo IPHAN, que passa por um acidente estrutural aqui em Salvador. A Igreja São Francisco de Assis, há 3 semanas, onde parte do forro cedeu, veio abaixo, uma estrutura de madeira caiu sobre a cabeça de uma visitante que acabou morrendo, infelizmente, uma turista de 26 anos. Na última quinta-feira, um casarão no Santo Antônio Além do Carmo também foi consumido pelas chamas. E hoje, nesta segunda-feira, início da semana, o prédio aqui da Câmara de Vereadores de Salvador, também patrimônio histórico tombado, passou por essa situação. O incêndio foi controlado por volta de
3, 4 horas da tarde, tudo já havia sido controlado. O trânsito foi liberado por volta de 4h30, 5 horas da tarde. Então foi uma força-tarefa, os brigadistas aqui da própria Câmara, juntamente com várias equipes do Corpo de Bombeiros. Importante salientar também que muitas viaturas do Corpo de Bombeiros foi um trabalho bem ágil, que ajudou, inclusive, a conter essas chamas que não se espalharam aí ao longo de todo o prédio e não danificou também os prédios históricos vizinhos, muito por causa do calor. Aqui as pessoas estavam comentando que por causa do calor, se toma conta, por exemplo, da parte do Salão Nobre, essas chamas começam a sair pelas janelas, poderia danificar, sim, a fachada do Palacete Tira-Chapéu, que aí a gente está vendo também um casarão histórico tombado e que foi entregue recentemente aí pelas as equipes que fazem a restauração e o patrimônio histórico aqui, a conservação do patrimônio histórico de Salvador. Então, é importante salientar que em menos de 3 semanas é o 3º prédio histórico destruído ou parcialmente destruído por causa de algum acidente estrutural aqui na nossa capital baiana. Adelson Carvalho, é com você. Valeu, Henrique Terra, Taê, Calil, né? Na semana, né, que se inicia oficialmente o Carnaval, né, Calil? Acontece aí esse grande susto na Câmara Municipal. É óbvio que na semana que abre o Carnaval, não é uma semana de grandes votações aí na Câmara. Mas e aí, Calil? Chega a comprometer votação, o plenário, por exemplo? Olha, Adelson, eu acredito que sim, porque nós entramos no ar, isso por volta de 1h da tarde, e o incêndio já tinha começado e acompanhamos todo o desfecho desse incêndio com a chegada das brigadas do Corpo de Bombeiros, com pelo menos 3 ou 4 carros do Corpo de Bombeiro, ajudando aí para exatamente acabar com o incêndio, porque a fumaça que saía do telhado era uma fumaça que assustava quem passava. Vereadores que conversaram com a nossa equipe de reportagem, explicando exatamente como estava a situação lá dentro. Eu vou voltar com o repórter Henrique Terra, que vai complementar uma informação aí sobre esse incêndio que atingiu hoje a Câmara de Vereadores. Boa noite, Henrique. Pois não, Calil, boa noite. É sobre essa informação justamente que a Adelson acabou te fazendo essa pergunta aí, eu acabei me passando aqui, não trazendo. As reuniões não sofrerão nenhuma alteração no calendário. Vai ter esse recesso, obviamente, por causa do início do Carnaval. A Câmara também participa da organização lá da festa, acompanha de perto. Mas assim que retornar, enquanto o prédio principal estiver interditado, as reuniões ordinárias e outras sessões vão acontecer no prédio anexo, que fica embaixo da sede da Prefeitura aqui de Salvador. Aqui nesse momento não dá pra gente mostrar a entrada, porque há um palco, né? Faz parte aí do Carnaval aqui de Salvador. O palco, inclusive, tapa a fachada da Prefeitura. O presidente aqui da casa, da Câmara, Muniz, está afastado por conta de uma licença médica, e quem passou as informações aqui hoje foi o primeiro vice-presidente da casa, o Gilmar Trindade, e foi ele que confirmou essa situação sobre as reuniões que vão acontecer do jeito que está programado, seguindo o calendário, os ritos oficiais, no salão anexo aqui da Câmara de Vereadores, que fica embaixo do prédio da Prefeitura da capital baiana. Agora sim, a bola está com vocês em definitivo. Adelson e Calil. Valeu então. Tá aí, já você volta, Henrique Terra, que o Corpo de Bombeiros retornou à Câmara Municipal de Salvador. O que foi que aconteceu aí, Iula, depois do incêndio de mais cedo? Exato, Adelson Carvalho, novos focos de incêndio apareceram por aqui, e aí assim que as pessoas que estavam no entorno, sobretudo a polícia militar, perceberam, exatamente lá onde tudo mais cedo aconteceu, o Corpo de Bombeiros foi novamente acionado, e a gente tem aqui um caminhão que chegou com o suporte de diversos brigadistas, diversos homens e mulheres aqui do Corpo de Bombeiros já entraram, estão novamente na parte interna aqui da Câmara Municipal para justamente tentar conter, né, a possibilidade desse fogo ser retomado. A gente sabe que eles passaram aqui, né, praticamente a tarde toda trabalhando
não só no combate às chamas, né, como também nesse trabalho importante de rescaldo, que é aquele trabalho que se faz depois que já tem todo um controle da situação, mas para evitar, né, que esse fogo pudesse retornar. E aí deixaram o local. Agora há pouco, inclusive, o próprio Corpo de Bombeiros emitiu uma nota dizendo que debelaram na tarde de hoje um incêndio na Câmara de Vereadores, ninguém ficou ferido e a causa ainda é desconhecida. Foram empregadas 14 viaturas e um total de 50 bombeiros ao longo da tarde. Mas a gente vê que nessa imagem ao vivo, a gente ainda tem um trabalho sendo realizado aqui, ou seja, foi retomado diante aí, né, dessa possibilidade de novos focos. O que eu fiquei sabendo agora há pouco, assim que cheguei, é que entre o telhado e o forro, né, da Câmara, aqui desse prédio que a gente sabe que é tombado, histórico, centenário, existe uma fibra que é altamente inflamável e isso dificultou bastante o trabalho para que os bombeiros conseguissem conter, né, esse fogo e trabalhassem, como eu disse, nesse rescaldo. A gente tem até aqui, espalhados aqui pelo chão, parte dessas fibras que estava sendo aqui explicado pelas equipes, que é um material altamente inflamável. Isso dificultou bastante o trabalho, exigiu aí uma atuação ainda mais precisa, incansável dessas equipes que atuaram aqui ao longo da tarde. E agora há pouco eles acabaram de ser acionados, retornaram e estão aqui nesse trabalho. A gente já tentou contato para entender, né, se é de fato uma situação grave, se vai precisar vir algum reforço, mas eles estão ainda no trabalho e pediram para passar outras informações depois que essa análise for feita. A gente fica acompanhando aqui toda essa movimentação e a qualquer momento a gente volta atualizando também esse cenário. Adelson. Valeu, Iula. Atenta aí, né? Voltou aí para trazer essa informação aí.